Vivemos em um tempo em que palavras como independência, liberdade e tranquilidade se tornaram metas quase absolutas para muitas pessoas. E quase sempre essas palavras estão associadas a um único fator: dinheiro. A lógica é simples, pelo menos aos olhos do mundo. Se eu tiver dinheiro suficiente, poderei ser independente e terei liberdade de escolha e viverei com tranquilidade. Mas será que esse é o caminho proposto por Deus para os seus filhos? Será que esse é o ideal para quem se entende como um embaixador do reino? A autora do livro Embaixadores do Reino, Camila Russo, nos conduz a uma reflexão profunda sobre o nosso relacionamento com os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Ela começa o capítulo 14 com uma metáfora poderosa. Um campo não produzirá cereais de forma ordenada, previsível e abundante se ele não for bem preparado. Essa imagem me ensina algo fundamental. O resultado financeiro que eu vou colher, ele está diretamente relacionado ao preparo, à disciplina, à visão e à constância no plantio. Não se trata de esperar milagres sem esforço, nem de confiar em soluções imediatas. É um processo. Esse preparo, ele começa com a renda ativa, aquela que depende diretamente do trabalho. É o que fazemos diariamente com as nossas habilidades, com o nosso tempo, com a nossa força. É por meio do trabalho honesto e constante que damos os primeiros passos para uma vida equilibrada financeiramente. A mulher virtuosa, lá de Provérbios, é um exemplo notável disso. Ela trabalhava e com as suas mãos fazia negócios, cuidava da casa, era produtiva e generosa. Em nenhum momento a Bíblia condena o esforço ou o trabalho. Ao contrário disso, exalta a diligência e a sabedoria e a responsabilidade dessa mulher. Mas há uma segunda etapa nesse processo: os frutos de longo prazo. A autora compara esses frutos às árvores que produzem por muitos anos. Elas representam a renda passiva, aquela que continua gerando mesmo quando você já não está mais presente o tempo todo. Pode ser um investimento, um imóvel alugado, uma aposentadoria bem planejada. Só que para colher esse tipo de fruto é necessário plantar com intenção. Ninguém acorda um dia e simplesmente vive de renda. É preciso ter construído, com muito trabalho e economia, os meios para investir. E isso leva tempo, sacrifício e é necessário paciência. Contudo, mesmo a renda passiva está sujeita a riscos e desafios. Inflação, mudanças econômicas, emergências de saúde, imprevistos familiares, tudo isso pode abalar aquilo que parecia seguro. Por isso, a autora faz uma distinção importante. Há uma diferença profunda entre independência financeira e liberdade financeira. Buscar independência financeira como objetivo de vida pode parecer sábio, mas muitas vezes se torna uma porta de entrada para a confiança no dinheiro e não em Deus. Viver de renda nesse modelo se baseia no acúmulo de uma grande soma de capital. A pessoa passa a encontrar a sua segurança no que possui, no quanto tem guardado, no que está rendendo, e sem perceber, o dinheiro assume o papel de refúgio. Isso é perigoso espiritualmente. Jesus foi claro: onde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o teu coração. Lembre-se disso. A liberdade financeira, por outro lado, tem a ver com liberdade de escolha. É quando você pode tomar decisões baseadas na missão e não na necessidade. É poder dizer sim para aquilo que Deus te chama e não para aquilo que te afasta do propósito. É ter uma vida leve, e não porque tem muito, mas porque tem o suficiente e confia que amanhã também terá. Isso é liberdade. Isso é fé vivida na prática. E aqui entra um princípio que deve ser gravado no coração de todo cristão. No plano de Deus, a abundância não é ter muito, é ter sempre. Sempre o necessário, sempre a provisão, sempre aquilo que cumpre o propósito daquele dia. Foi assim com o maná no deserto. Cada dia tinha a sua medida, nem mais nem menos. E aquele que tentava acumular descobria que o excesso apodrecia. Deus queria ensinar que a verdadeira segurança está em confiar, não em acumular. Filipenses 4,19 nos assegura que Deus vai suprir todas as necessidades que temos, de acordo
com a gloriosa riqueza que temos em Cristo Jesus. Não é uma promessa de riqueza, mas de sustento. E sustento diário é exatamente o que eu e você precisamos para viver como embaixadores do reino neste mundo. Porque, no fim, é isso que somos: embaixadores, representantes de um reino eterno, vivendo por um tempo limitado nessa terra. E o embaixador não constrói sua vida com base nos recursos do país onde está, mas nas ordens e provisões do reino ao qual pertence. O embaixador confia no rei, confia na missão e age com responsabilidade e não com medo. Romanos 12:2 nos adverte: não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação de mente inclui também a forma como lidamos com o dinheiro. Nós não somos guiados pela ganância, pela comparação, pela ansiedade ou pelo materialismo. Somos guiados pelo temor ao Senhor. E esse temor é o princípio de toda sabedoria. Por isso, a nossa tranquilidade não vem da estabilidade financeira, vem da certeza de que estamos aqui com uma missão, de que Deus cuida dos seus e que a provisão virá, não porque acumulamos, mas porque confiamos. Confiamos no Deus que abre portas, que multiplica recursos, que nos capacita e que sustenta cada um dos seus filhos. Independência, liberdade e tranquilidade são possíveis, mas não como o mundo as define. Elas são frutos de uma vida firmada na palavra, sensível à voz do Espírito e dedicada ao serviço do reino. Que assim seja a nossa caminhada nesse mundo.